está aqui, então, para tratar desse livro, que é, na verdade, o primeiro de um bloco. Na classe panorâmica, a gente costuma brincar que tem aí um rap dos blocos de livros do Antigo Testamento, né? 5, 12, 5, 5, 12. Então, para você decorar, você pode contar esse rap: 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Aí você faz uma batidinha. O que são esses 5 blocos aí? 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então, essa divisão aí. E aqui a gente está partindo já para o terceiro bloco. Então, lei, 5. Né? Históricos, 12. Terceiro bloco, poéticos, 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Jó abre, então, esse bloco e é também um livro considerado poético. Né? Estava funcionando antes de começar a aula. Está vendo como é que a tecnologia pega a gente? Vamos lá. Então, os 5 livros aí, por que Jó está entre eles? Porque Jó tem um estilo de sabedoria e lamento comparado ao de Eclesiastes. Então, embora seja uma narrativa, embora tenha uma parte histórica e narrativa ali, o fato é que a estrutura do livro ela se dá em monólogos, discursos, debates, reflexões teológicas ali e, consequentemente, é um livro, então, poético. Gente, essa palavra teológica, a gente vai usar ela algumas vezes aqui, alguns talvez não estejam tão familiarizados, não é? Teologia, ciência que estuda Deus e a relação de Deus com o homem. Então, a mensagem teológica é aquela em que a gente procura aplicar essa relação de Deus com o homem. Tá bom? Então, há detalhes sobre a linguagem poética que vão ser dados depois na aula sobre Salmos. Tá? O Flavinho vai aprofundar um pouco mais essa questão aí da estrutura literária poética na Bíblia. Porque os Salmos são a maior expressão de poesia na Bíblia. Né? Então, pelo menos são os mais clássicos. Assim. Então, passando pelo livro de Jó, a maioria talvez já conheça, já tenha lido, mas vamos só recapitular aqui a história dele, porque é possível que alguém esteja fazendo um curso que nunca tenha lido o livro de Jó e não conheça esse pano de fundo. Então, o livro traz algumas descrições a respeito de quem era Jó. Né? Um homem altamente maduro na sua fé, enquanto homem, pai de muitos filhos. No início do livro não diz quantos, só diz que eram 3 filhas, mas não diz quantos filhos ao todo, mas pai de muitos filhos. Proprietário de muitos rebanhos, um homem rico e influente no seu tempo, um sacerdote para a sua família, um marido amável e sábio, um homem proeminente nas questões da comunidade, um homem benevolente, um líder sábio, que era também um produtor agrícola. Então, esse homem, que tinha todas essas características, que era um homem admirável por nós, o próprio Deus dá um bom testemunho dele para Satanás. Olha para o servo Jó. É um homem íntegro, teme a Deus, que se afasta do mal. Ou seja, no início do livro, o próprio Deus dá um bom testemunho sobre Jó. E aqui já começa uma história bonita. Né? Jó depois seria acusado de ser alguém que pecou, de ser alguém que estava sofrendo as consequências do seu pecado. Seus amigos trataram o seu sofrimento de forma reducionista, simplista. Mas o próprio Deus, ou uma parte de Calvin, diz: não, essa não é a razão. Que Jó é um íntegro e teme a Deus, e o próprio Deus esfrega isso na cara do diabo. Né? Só que Deus, no momento, então, o diabo desafia o Senhor, e o Senhor permite que Satanás ponha a fé de Jó à prova. A tese de Satanás era que Jó só era fiel a Deus porque Deus havia cercado ele de uma situação muito favorável. E aí Deus fala: não é por isso, pode tocar nas coisas dele, pode pôr à prova a fé dele. E aí Satanás, então, debaixo da permissão de Deus, age e Jó perde todos os seus bens, seus filhos todos morrem de uma só vez numa tragédia, e Jó adoece gravemente. Sua pele, seus ossos, ele fica profundamente adoecido,
segundo a descrição do texto, a ponto de a mulher dele olhar para ele e dizer: Jó, porque você ainda teme a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. A própria mulher dele aconselha ele a chutar o balde da fé, a abandonar essa fé, afinal de contas, que Deus é esse que deixa o servo justo passar por isso. Lógica da mulher de Jó. Mas Jó expressa, então, maturidade, uma fé madura. E aí os seus amigos se aproximam inicialmente, diz o texto que eles ficam 7 dias só chorando com ele, consolando ele em silêncio, mas depois eles começam a tentar encontrar razões. Eles começam a tentar encontrar razões para dizer que o sofrimento de Jó era justificável pelo que ele talvez tenha tido feito, que não tinha revelado, pela falha que ele talvez tivesse cometido e não estava ali. E aí o Jó se defende o tempo todo. E um dos amigos, no final, ele censura tanto Jó pelas suas próprias defesas, como se ele não fosse um pecador de fato, como os amigos que o acusavam. Então, essa história é rica de muitas lições para a gente vai caminhar até elas, por enquanto a gente ainda está lidando com questões aqui do texto. E aí Deus, então, depois de deixar Jó sofrer tudo isso, restaura e duplica a riqueza de Jó. Jó já era muito rico, mas Deus agora duplica a riqueza dele e dá a ele 7 filhos e 3 filhos no final da história. E é interessante que aquela esposa que mandou ele amaldiçoar a Deus, Deus não faz maldição nenhuma vir sobre a vida dela. Ela mesma, segundo o relato, teria dado continuidade, teria dado mais 10 filhos a Jó. O casamento dele passa por essa tribulação toda e resiste a essa tempestade toda. É interessante notar que ela era uma socarga de Jó. Ela era parte de Jó. Nosso cônjuge é parte de nós. E Deus, não deixando ele tocar a esposa de Jó, ele estava deixando ele tocar a pele de Jó. Né? Porque Jó era uma socarga com ela. Então, Deus poupa, por alguma razão que o texto explica, a esposa de Jó, e ela então dá continuidade a isso aí. Então, o final de Jó se torna ainda mais glorioso do que o início. O capítulo 42 é maravilhoso, é o segundo estado de Jó se tornou muito melhor do que o primeiro. O relato do final do livro é um relato em que parece que Deus havia ceifado definitivamente a prosperidade de Jó, mas Deus o torna ainda mais próspero, no tempo dele e da forma dele. Essa é uma lição importante do livro de Jó. Alguns personagens aí importantes. A mulher de Jó, a gente acabou de falar sobre ela, diante do sofrimento, encoraja a abandonar a sua própria integridade e amaldiçoar a Deus. Ele faz, que é um dos amigos dele, de Temã, que acreditava que ele estava sofrendo por causa do seu pecado. Então ele teve uma ideia bem reducionista a respeito do sofrimento de Jó. Bildade, o outro amigo, acreditava que Jó havia se arrependido do seu pecado, não havia se arrependido do seu pecado por esse sofrimento. Então, um defendia que ele sofria por causa do pecado, o outro defendia que ele sofria porque não havia se arrependido do pecado, e essa seria então a causa. Fazem longos discursos. E o Zofar foi mais cruel ainda. Acreditava que Jó merecia sofrer mais ainda por causa do seu pecado. Mas aí o quarto amigo, Eliú, é interessante que ganha um destaque mais para frente no capítulo 32, e do capítulo 32 até o 37, 6 capítulos são de discursos de Eliú, em que ele traz uma visão mais ponderada, colocando Jó no lugar dele e os amigos no lugar dele. E Eliú, então, fala assim, no final do capítulo 37, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado no poder. Eliú talvez tenha sido, com certeza, o que mais conseguiu perceber que há coisas nos planos do Todo-Poderoso, do soberano Deus, que estão fora do nosso alcance. O que estava acontecendo com Jó não era uma questão matemática, simplista, uma questão de pegar aqui, colocar ali, chegar a uma conclusão, somar A mais B e chegar a C.
Era uma questão que tinha a ver com o plano maior de Deus, por razões que só ele conhecia. Ele chega a fazer um longo discurso, na verdade, defendendo isso de uma forma lúcida e até antecipando o que o Senhor, em seguida, no capítulo 38, faria. O Senhor, então, discursa do capítulo 38 até o 41. 4 capítulos de Deus falando. É maravilhoso o livro de Jó por causa dessa crescente revelação, que quanto mais se aproxima do fim do livro, mais as coisas vão se descontinuando. E quando você chega então, no capítulo 38, começa a ler Deus falando e se revelando. E Deus então vai falando sobre as constelações, sobre a criação, sobre quem afinal de contas fez isso tudo, quem pensou nisso tudo, foram vocês? Vocês por acaso têm algum controle sobre isso? Deus então explora essa questão para trazer à luz a sua soberania e para dizer realmente quem chegou mais perto aí foi ele. Ele entendeu que há questões relacionadas ao sofrimento que não tem a ver com explicações tão simplistas e razões tão humanas e limitadas. Há razões que competem só a Deus. Então, esse é um resumo rápido do livro, biográfico de Jó e assim por diante. Agora, o período em que foi escrito, contexto histórico, alguns dados aqui importantes. Há indícios de que essa história está situada entre Babel e Abraão. Na verdade, Jó teria sido escrito muito depois, talvez 400 anos depois por Moisés, ou talvez 1.500 anos depois, com Salomão. Então, existem essas duas correntes aí que acreditam que foi Moisés o autor ou Salomão. Mas o fato é que a história se passa num período ainda lá depois do dilúvio. E há alguns indícios para a gente chegar a essa conclusão. O primeiro deles é a idade de Jó. Depois de todo o ocorrido, no final do capítulo 42, o texto de Jó viveu mais 140 anos. Então, os estudiosos concluem que a idade de Jó era perto de 200 anos quando ele morreu. E aí a gente sabe, estudando a Bíblia, que depois do dilúvio, o que Deus diz? Que a humanidade viveria até 120 anos. Mas, imediatamente após o dilúvio, quando você estuda, você descobre que as gerações que sucederam o dilúvio não imediatamente desceram de 900 e tantos anos para 120. Houve uma redução gradual, paulatina. Então, a própria geração vivia até 700 e pouco, aí a seguinte viveu até 500 e poucos anos, aí a outra viveu até 300 e pouco, e aí foi caindo até chegar ao que a gente tem até hoje, que é a idade aproximada de até 120 anos. Então, isso aí é um dos pontos que situa Jó. Uma vez que ele viveu 200 anos, ele não viveu tanto depois, mas também não viveu imediatamente após o dilúvio. Talvez tenha vivido algumas poucas gerações depois do dilúvio. Então, há essa redução paulatina aí, essa transição. Então, esse é um dos argumentos para situar Jó nesse período histórico entre Babel e Abraão. Segundo, a unidade social, a família patriarcal onde o homem era sacerdote. Isso está lá em Jó, capítulo 1, verso 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, convidavam suas 3 irmãs para comer e beber. Então, terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no último pecado amaldiçoado a Deus. Ele, enquanto patriarca, assume o papel sacerdotal da vida dos filhos. Literal, ou seja, ele faz sacrifícios a Deus em favor dos filhos. Se já fosse depois da lei, por exemplo, ele não podia fazer isso, porque a lei já tinha estabelecido que eram os levitas que fariam, os sacerdotes. Então, isso situa ele no período anterior a Moisés, anterior à lei, e, enfim, é uma das questões que ajudam a gente. A terceira é que os caldeus que mataram seus servos, está lá em 1,17, eram nômades. Ainda eram nômades, ainda não eram os caldeus que se tornaram, enfim, terra lá da Babilônia, ainda não estavam estabelecidos. Então, os historiadores situam Jó nesse período
por causa dessa aparição dos caldeus aí também. E em quarto lugar, sua riqueza era medida por rebanhos e não por ouro e prata, o que teria acontecido depois, nessa referência para medir as riquezas de alguém, passaria a ser ouro e prata e não mais rebanhos, como era nesse período patriarcal. Está lá, Jó 1,3, descreve como, as riquezas dele foram medidas. E o quinto argumento em favor dessa situação aí, dele entre Babel e Abraão, é que não há referência à aliança com Abraão, não há referência a Israel, não há referência a Moisés, a lei, nem ao Êxodo. Então, certamente, num livro onde há discursos teológicos, onde há questionamentos, onde Deus é colocado em pauta, certamente, quem conhece a palavra sabe disso, eles iam levantar, peraí, mas segundo nosso pai Abraão disse, segundo Israel, segundo Jacó, segundo está escrito na lei de Deus, mas não existe nenhuma alusão. Agora, o que existe sim, é uma referência a uma tradição oral, porque ele faz alusão sim a Adão e a Noé. Então a gente tem que situar ele depois de Noé. Está aí, Jó 31, 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Então ele faz uma comparação a Adão. Então ele conhecia a tradição do povo de Deus, a tradição da criação, esses relatos da cosmogonia judaica, que é a explicação para a origem das coisas. E ele cita também o dilúvio, em Jó 12, 15. Se eles retêm as águas, se ele, Deus, retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. Então, os estudiosos entendem que isso é ponto pacífico, que ele está se referindo aqui ao dilúvio. Então, essas aqui são apenas algumas questões para a gente situar Jó. Então, Jó estaria aí entre Babel e Abraão, no período ainda patriarcal, ainda muito antigo. Então, Jó seria um livro que está dentro do contexto histórico do livro de Gênesis, tá bom? Essa noção é importante vocês terem. A autoria, como eu disse, não é o Talmud, que são escritos judaicos, e uma coletânea de escritos judaicos, feita lá no 2º século da era cristã mesmo, reconhece que Moisés teria escrito, segundo a análise deles, desses estudiosos judeus, e o Talmud depois foi aperfeiçoado no século VI da Babilônia. Outros estudiosos, contudo, atribuem a Salomão, por causa da semelhança com Eclesiastes, essa literatura de sabedoria. Enfim, o fato é que tanto Moisés como Salomão viveram bem depois dessa história. E aí, enfim, os dois são autores sagrados, e isso coloca a gente numa situação tranquila, porque não há incompatibilidade alguma no livro de Jó em relação ao restante das escrituras. É sempre importante isso. Qual foi o critério para um livro ser aceito como canônico? Ele está debaixo de uma linha lógica, de uma sucessão de fatos que se corroboram entre si, não é? É isso que acontece com os livros da Bíblia. Então, ambiente paralelos literários aí, parece ter sido escrito então bem depois. Fora da Bíblia, a influência da antiga literatura de lamentos. Então existe essa questão dos lamentos, Jó se lamenta demais, existe muito toda essa estrutura de lamentos que era comum na antiguidade. Dentro da Bíblia, então, os estilos presentes nele você vê de toda forma ali, não é? Lamentos, hinos de louvor, provérbios, discurso profético, poemas de sabedoria, ditado numérico, questionamento reflexivo e apocalíptica. Então, o importante para a gente está construindo aqui uma convicção de que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inerrante dentro do propósito de Deus. Isso é importante. Tem gente que diz assim, peraí, mas a Bíblia não fala tudo, não explica tudo. É verdade, não explica tudo. Não, mas a Bíblia não tem resposta para tudo. É verdade, a Bíblia não tem resposta para tudo. Não, mas a Bíblia fala de pecados absurdos, de crueldades. Eu não gosto da Bíblia. É verdade, ela fala de crueldades e de absurdos. Mas quando ela relata essas coisas, ela não relata
para exaltar essas coisas, é sempre para mostrar o juízo de Deus sobre aqueles que praticavam essas coisas, inclusive, de forma aromântica, vamos dizer assim, os servos dele mesmo. Se fosse um livro puramente romântico, né, que romanceasse uma história, que contasse uma versão floreada da vida dos servos de Deus, ele não ia revelar o que ele revelou sobre Davi, não ia revelar o que ele revelou, inclusive, sobre o próprio Jó, que no final do livro se arrepende, se abomina no pó e na cinza, reconhece a sua própria miséria. Uma figura romanceada não ia trabalhar com essa perspectiva de alguém que sofreu por pecados ou por um mundo em pecados e se arrependeu e buscou em Deus o consolo. Então, o importante, gente, é esse ponto aí, ó. Foi um personagem histórico e não um mito teológico. Existe uma corrente que, infelizmente, cresceu do século passado para cá, depois da Revolução Científica, Acadêmica. O que aconteceu? Um racionalismo varreu as universidades no início do século passado, na Europa, depois nos Estados Unidos. E, segundo essa ideia racionalista, que colocou a razão no altar a ser adorada, né? A razão, então, passou a ser assim, a régua de medir todas as coisas. Nessa perspectiva racionalista, se você tem como comprovar a historicidade de alguma coisa, ela vale. Se você não tem como comprovar a historicidade daquilo, é conto da carochinha, é mito, foi inventado, é romance, é ficção religiosa, né? E esse pensamento, gente, gerou ceticismo não só na sociedade acadêmica, gerou ceticismo na sociedade como um todo. Hoje a gente está muito impregnado desse pensamento racionalista. Mas a verdade é que a palavra de Deus é racional, né? Ela estabelece para nós parâmetros racionais para a gente avaliar a nossa própria vida. Nosso culto é racional, Deus nos fez racionais e a razão é parte da nossa vida. Contudo, há muitas coisas nas quais a gente crê que não são cridas por causa da comprovação racional e acadêmica. A gente crê porque há uma testificação espiritual. Quando a gente lê, aquilo bate no nosso coração e responde a questões profundas e íntimas do nosso ser. E aí, o livro de Jó é um desses escritos. Você lê, você não tem como não se identificar, você não tem como não se ver ali. Sofrimento humano, Deus em relação ao sofrimento humano, o modo como Deus abençoa o justo, o modo como mesmo o justo sofre, todas essas questões levantadas, mexem com a gente e com o nosso coração. É aquilo que a palavra fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A gente pode aplicar isso também à própria Escritura. O próprio Espírito é quem testifica que aquilo que a gente está lendo é revelação de Deus e aquilo que em princípio seria apenas uma narrativa, um amontoado de letras, ganha vida no nosso coração. Amém, irmãos? E por isso a gente está aqui estudando essa palavra. Então, mas os liberais então defenderam que Jó teria sido um mito teológico lá da antiguidade, uma história que foi contada para ilustrar uma lição e assim por diante. Mas vamos fundamentar aqui por que a gente não crê nisso. Primeiro, o próprio Novo Testamento, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção na justiça, cita Jó. Paulo cita Jó em Romanos 11:35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E essa frase de Paulo lá é uma citação de Jó 41:11. Paulo cita também Jó em 1 Coríntios, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Isso é uma citação de Jó 5:13. E mais diretamente, Tiago fala, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Então, os apóstolos trataram Jó e os seus escritos como canônicos, como históricos. No próprio Antigo Testamento, a gente vê Ezequiel, por exemplo, capítulo 14, verso 14, mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. O profeta Ezequiel reconheceu a historicidade de Jó. Ele repete a mesma frase, a mesma ideia,
alguns versículos depois, no verso 20 do mesmo capítulo 14. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Então ele não só é citado como personagem histórico, como ele é equiparado a Noé e a Daniel, por Ezequiel, o profeta. Então isso aí só para a gente desconstruir qualquer ideia em relação a Jó como um mito, como uma história antiga, que tem uma sabedoria antiga e assim por diante, tá bom? Então a gente não vai se deter muito na estrutura, mas a gente tem que passar aqui por esse pequeno esboço do livro. Então, Jó praticamente tem uma introdução, uma série de discursos. Então, a maior parte do livro esmagadora são discursos, monólogos ou diálogos, e no fim um desfecho. Então, primeiro o lamento de Jó, depois o primeiro ciclo de discursos, segundo ciclo de discursos, terceiro ciclo de discursos, discurso final de Jó, Eliú. Deus tem a palavra final, no capítulo 38, em 4 capítulos ele joga aquela pá de cal, bota a tampa em cima da panela, fecha, e o negócio é assim, vocês estão errados nisso, 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 naquilo, vocês estão equivocados. Jó então confessa e adora a Deus, e o livro tem um desfecho. Então é um livro muito tranquilo de se ler, de se entender a estrutura dele. Quando você ler ele, você vai perceber isso. Agora, os 4, na verdade, os amigos de Jó, especialmente os 3 primeiros, se baseiam na sabedoria convencional, em que o sofrimento é resultado direto de algum pecado. Gente, isso daqui é sabedoria convencional. A gente cresceu numa cultura em que a gente é ensinado aquela lei da meritocracia em tudo, não é? Você está sendo recompensado porque você fez o que é certo. E você vai sofrer as consequências do que você fez de errado. E isso tem, óbvio, verdade nisso, não é? Existe uma lógica nisso, é a sabedoria comum, isso é o básico. Agora, é importante entender que Deus não se atém a essa sabedoria básica. Jó sabe que isso não é verdade. Jó sabe que ele não havia caído gravemente, ele não havia feito nada que merecesse tamanho juízo e condenação sobre ele, tamanho sofrimento. Não havia, se comparasse a vida de outros com a dele, razão lógica para ele ter sido escolhido, predestinado para aquele sofrimento. Não era uma questão de causa e efeito, como muitas vezes a gente quer reduzir. Isso aqui acende um alerta em nós. Cuidado quando vocês forem avaliar o que alguém está vivendo. Cuidado quando vocês forem avaliar até mesmo as razões do seu próprio sofrimento. Porque é verdade que a gente pode sofrer em consequência dos nossos erros e decisões erradas, sim. Mas é verdade que isso não é uma regra absoluta em 100% dos casos. Essa é uma lição importante do livro de Jó. Deus se pronuncia conclamando todos a um reconhecimento humilde de que a sabedoria humana, afinal, não é nada diante dele. Então Deus fecha aí essa história. E aí, irmãos, principal doutrina. Agora a gente vai entrar na mensagem teológica, que vai ficar um pouco mais aplicado, uma vez que a gente já passou por questões históricas e literárias. Qual é a mensagem teológica? De que forma a gente pode aplicar Jó à nossa vida e à nossa relação com Deus? Então, a principal doutrina é fidelidade em meio ao sofrimento. O grande diferencial pelo qual Jó está registrado na Bíblia não foi o sofrimento dele e os discursos dele com os amigos dele. A grande razão para ele estar aqui na Bíblia é o fato de que ele foi fiel até o fim e, no fim, ele demonstra ter aprofundado tremendamente a relação dele com Deus. E o próprio Deus não só reconhece a sua justiça, como abençoa e faz prosperar a sua própria vida. Então, a história de Jó, nos nossos dias, nos confronta, por exemplo, em relação a uma doutrina que está muito em moda, de vez em quando a gente fala sobre ela aqui, a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade. A Bíblia tem alguma teologia da prosperidade? Ela tem alguma teologia da prosperidade? Toda teologia da prosperidade é ruim, é errada. A lógica de que Deus recompensa de forma com prosperidade o justo. Ela tem alguma.
Se você ler Deuteronômio 28, né? Se atentamente obedecer a Deus, ouvir a Deus e a sua voz obedecer, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será a sua entrada, a sua saída, bendito serás desde agora e para sempre. Mas se você não obedecer, aí você vai experimentar uma série de problemas. Deuteronômio 28, depois você lê. Existe uma teologia da prosperidade na Bíblia, mas não é essa que a gente vê por aí. Ah, você está sofrendo? Pecado. Você empobreceu, você está maldito, está amaldiçoado por Deus. Então, hoje existem igrejas que pregam isso. Se você dá para Deus, Ele te dá em troca, Ele te faz prosperar. Então, Deus é alguém com quem eu negocio, é alguém para quem eu pago, né, a minha mensalidade do dízimo, e eu sendo fiel a Ele, Ele então me recompensa materialmente, e me recompensa me livrando de toda enfermidade. Agora, muitos teólogos da prosperidade morreram de câncer, teólogos da prosperidade empobreceram, mostrando que, na verdade, a própria Bíblia não dá suporte a essa ideia. E os amigos de Jó, eles tinham essa lógica muito clara. Olha o que diz aí, né? Reflita agora, ele fala isso. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Então o que o amigo de Jó está fazendo é: Jó, não tem essa não, não vem tentar enganar a gente não, você está sofrendo, tem coisa aí, a gente vai descobrir. Então ele fez um juízo de Jó equivocado. Gente, isso acontece na igreja hoje? Vamos trazer para a nossa realidade aqui, para a nossa prática. Acontece direto, a gente faz juízos precipitados e equivocados sobre o que as pessoas estão vivendo, reducionistas. Ah lá, tá vendo? Filho do fulano lá respondeu à professora, tá vendo? Pai e a mãe não dão educação. Só que não viram a semana que o pai e a mãe teve, as vezes que sentaram e ensinaram e educaram, oraram junto, lutaram. E a gente quer dizer que quem faz essas coisas, o filho não tem a menor possibilidade de pecar, como se a gente tivesse num controle absoluto. A gente faz isso o tempo todo. Está vendo? Fulano, aconteceu isso porque ele mereceu, foi Deus castigando, né? Essa lógica está impregnada em nós, porque a gente foi ensinado de que a pessoa é abençoada pelos seus próprios méritos. Mas o que a Bíblia ensina é que nem sempre a gente é abençoado pelos nossos méritos. Muitas vezes a gente é abençoado apesar do nosso demérito. E a Bíblia chama isso de graça. Amém, irmãos? Então a gente tem que entender isso. Esse é um fato. E por outro lado, muitas vezes, apesar do nosso mérito, nós sofremos também, né? Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, não é? O apóstolo Paulo fala dos seus sofrimentos por causa da pregação, e isso faz parte da vida cristã. Então havia essa ideia da teologia da prosperidade muito forte. Olha aí uma comparação da teologia de Satanás com a teologia dos amigos de Jó. Como Satanás via a relação de Deus com o homem e como os amigos de Jó viam. Olha como é que é semelhante, gente, olha só como é que essa ideia é semelhante. Satanás, somente se for abençoado por Deus, então ele será fiel. Deus, a fidelidade de Jó é porque o Senhor tem abençoado demais ele, aí fica fácil, né? Aí olha a mesma lógica inversa dos amigos de Jó. Somente se for fiel, então ele será abençoado. Na verdade a lógica é a mesma, só que em caminhos inversos, né? Os amigos de Jó enxergando a coisa de um ponto de vista humano em relação a Deus, e Satanás enxergando de Deus em relação ao homem. Teologia de Satanás: se Jó não for abençoado por Deus, então ele será infiel. A bênção, ou a fidelidade dele está diretamente atrelada à bênção, né? E os amigos: se Jó for infiel, então ele será castigado. A coisa é simples assim, quando na verdade não é, né? Biblicamente, o justo é abençoado, mas pode sofrer, e o ímpio é alvo do juízo, mas pode também usufruir da graça comum.
Então, está lá em Mateus 5, será que eu não coloquei esse versículo aí? Ah, está aí. Tá, pulei esse slide aqui, vamos lá. Então, o ímpio pode ser alvo do juízo de Deus. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Esse versículo é o que melhor sintetiza aquilo que a gente chama de graça comum. O que é graça comum? O próprio Deus distribui bênçãos, distribui dons e distribui, enfim, habilidades para cooperar com a sociedade, com a criação, em pessoas que não são servos dele, não são fiéis a ele. Deus opera não só na vida do salvo e do eleito, do povo dele, mas ele opera também na vida do ímpio, né? Então a Bíblia trabalha muito claramente com essa ideia. Deus não governa apenas sobre esse grupo da sociedade que se chama Igreja de Jesus. Ele governa sobre todo mundo, amém? Então essa é uma noção importante, né? Deus governa sobre todas as coisas. Consequentemente, há pessoas que não temem a Deus, não servem a Ele, não reconhecem a palavra dEle, mas que usufruem das bênçãos dEle, que Ele colocou no coração do homem quando criou e colocou na natureza para serem usufruídas. Então, mesmo um homem sem Deus é capaz de chegar a conclusões da verdade. Mesmo um homem sem Deus é capaz de escrever poesia com virtude, de falar sobre amor com propriedade. Por quê? Pelos méritos dele mesmo? Não, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o pecado não embotou, não tirou plenamente essa capacidade de ele refletir o caráter de Deus. Então, teologia da prosperidade bíblica não limita Deus. Ou seja, existe, está lá em Deuteronômio 28, mas ela não limita Deus. Deus extrapola até mesmo aquilo que ele estabelece na sua palavra. Ele pode agir de formas extraordinárias segundo a sua soberania. O que é soberano? É alguém que pode fazer o que quer. Ele é soberano. Ele manda e desmanda. Ele é o Senhor da história e a história não está caminhando ao acaso na mão do homem como protagonista, mas ela está caminhando para um fim que o próprio Deus, ele sim, o protagonista da história, está dando. Então, Deus revela a ignorância de Jó no capítulo 38, né? Jó não estava com Deus na criação, ele não podia explicar as forças da natureza. Deus fala isso para Jó. Resposta de Jó: Jó admite a sua ignorância e se cala. Então Deus impõe isso a Jó. Jó, você não estava comigo na criação, quem é você, Jó? Jó, você não pode explicar as forças da natureza, foi você que criou a tempestade, os raios, os trovões. Quem é você? E Jó, realmente, Senhor, ele se cala, capítulo 40, se cala diante daquilo que Deus estava falando. E esse discurso é extremamente emocionante de Deus aí, nesse trecho. E depois Jó, então, Deus revela a fragilidade de Jó. Jó não pode prevalecer sobre os caminhos de Deus. Ele não pode controlar as forças da natureza. E Jó responde confessando a sua própria arrogância e se arrependendo. Então, o final da história a história está caminhando debaixo do governo soberano de Deus, coisas acontecem que fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus, e Deus, enfim, no final das contas, é aquele que de fato vai ser ouvido e é só a palavra dele que vai fazer sentido na nossa vida. Então, Deus queria provar o caráter dos verdadeiros crentes, tanto para Satanás e seus demônios quanto para a humanidade. Veja bem, gente, preste atenção aqui, vamos aplicar isso para a nossa vida. Deus não queria provar Jó para... ficou a história lá, está registrada, Jó, gente, vamos ler, vamos nos inspirar nela. Na verdade, a história de Jó é exatamente a história de todo verdadeiro convertido, de todo mundo que de fato passou por um novo nascimento. Todo mundo que está aqui, que teve uma experiência real com Deus vivo e verdadeiro. Gente, pode vir o que for, pode vir tempestade, pode vir enfermidade, pode vir sofrimento, pode vir desemprego, a pessoa pode se lamentar, chorar, pode sofrer o que for nesta vida, mas ela não está servindo a Deus por aquilo que Deus dá para ela,
ela está servindo a Deus por quem Deus é. Amém, irmãos? Essa é a grande lição que Jó nos dá com a sua fidelidade. Ou seja, Jó não tinha para com Deus uma relação utilitária. Esse Deus está me servindo. Esse Deus é alguém com quem eu negocio. Esse Deus é um Deus que me interessa. Enquanto Ele me interessar, eu vou usá-lo. Na cabeça da mulher de Jó, Deus era alguém que tinha que ser usado. A partir do momento que Deus não está mais me atendendo, Jó, por que você ainda mantém a sua integridade? Para que ser íntegro? Não vale a pena ser íntegro. Amaldiçoa o seu Deus e morre. A fé não faz mais sentido, a justiça não faz mais sentido, a integridade não faz mais sentido para quem? Para quem não passou por um novo nascimento, para quem não nasceu de novo. E tem gente que não nasceu de novo, não passou por um novo nascimento, frequentando igrejas evangélicas hoje, está sobrando. Quem disse isso? Jesus. O joio vai crescer junto com o trigo, não arranque o joio. Vocês não têm capacidade de julgar quem é joio e quem é trigo, eu que tenho. Eu que sei quem é joio e quem é trigo. Não tentem arrancar o joio, mas o joio vai estar aí, ele vai crescer junto com o trigo, faz parte. Gente que frequenta a igreja, mas nunca experimentou Deus de fato, mas o coração nunca se converteu ao Deus verdadeiro. E aí a atitude desse crente é como a da mulher de Jó, não é como a atitude de Jó. Isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida. Deus prova o caráter dos verdadeiros crentes, né? Nem mesmo sob pressão da esposa ele amaldiçoa a Deus, mas ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó 3:1, né? Quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele está dizendo assim: o problema não é Deus, o problema sou eu. O problema não foi o que Deus fez, o problema foi o que nós, seres humanos, fizemos. O problema é que nós somos um agente rebelde contra Deus. O ser humano é assim. E essa visão de Jó é muito importante nos dias de hoje, em que você provavelmente já foi arguído sobre isso. Espera se você crê em Deus, mas se Deus existe, por que existe tanta fome na África e no Nordeste e nas favelas do Rio de Janeiro? Se Deus existe, por que existe crianças sofrendo e assim por diante? Gente, esse é o típico argumento de quem não conhece a Deus, de quem não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a Deus e a palavra dele sabe que Deus não deixou a gente desamparado. Deus colocou comida de sobra no mundo. Deus colocou riqueza de sobra no mundo. Deus deu ao homem inteligência para usar toda essa riqueza no mundo para o próprio sustento, subsistência do homem. Qual é o problema então? Se Deus fez já tudo isso. O problema é o homem. Todo mal que está no mundo está porque o homem é ganancioso, o homem é egoísta, o homem é mau e a maldade se multiplica. Por que por que o Rio de Janeiro está enfrentando esses índices tão alarmantes de violência? Porque não tem uma política de educação. Porque é verdade, gente, todas essas coisas vão impactar positivamente ou negativamente. Agora, dizer que a pessoa que faz maldade lá, traficante, perverso, é porque ele não foi assistido socialmente da forma como deveria, é um grande engano. Seja o traficante, o bandido, o marginal, seja o juiz, essas pessoas estão fazendo mal, movidas pela sua própria ganância pecaminosa, irmãos. O que a gente está vendo no nosso país ser tomado de assalto por bandidos de colarinho branco e até de toga, é porque são maus, o mal está no coração, o mal não está na estrutura social, né? O mal está no coração. E Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. O problema é o homem. O problema do sofrimento no mundo é o nosso pecado, é o homem. Somos por natureza pecadores e o pecado trouxe para nós toda sorte de sofrimentos. E o final de Jó, então, se torna mais próspero que o início. Deus fez próspero do seu modo, no seu tempo. Essa é uma história interessante. Poxa, Jó perdeu a prosperidade. Não, mas a história dele não acabou. Talvez alguém diga assim: poxa, como é que Deus pode estar comigo se eu não tenho prosperado, nem mesmo na minha vida espiritual com Deus? Mas Deus quer que você pense na perspectiva de que a sua história não acabou ainda, e de que Ele pode estar te preparando para experimentar uma vida ainda próspera, talvez não tanto materialmente, mas certamente,
de alguém que vai chegar no final da vida e dizer: olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Deus quer levar a gente a experimentar o relacionamento com Ele em outro nível. Então, do início ao fim, a Bíblia fala da promessa, da soberania de Deus, e em Jó o próprio Deus se posiciona. A gente tem que ler um trecho, pelo menos, dessa sessão do discurso de Deus. Só esse trechinho aí, ó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Quem é você? Fui eu que medi as dimensões da existência. Fui eu que medi todo o universo. O apóstolo Paulo explica a soberania de Deus. Alguns autores da Bíblia expressam claramente que entenderam essa doutrina de que Deus é soberano e Ele é Deus, e a gente tem que entender Ele como Deus. Aí Paulo vai falar da doutrina da eleição, em que Deus predestinou uns para a salvação e não outros, né? Lá em Romanos 9, verso 20, ele diz assim, aqui, ó: quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso a gente vai dizer que Deus é injusto? Alguém diz: Deus está sendo injusto, porque Ele está escolhendo uns para a salvação e não está escolhendo outros. E aí Paulo fala assim: quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Paulo entendeu. Gente, quem somos nós para questionar a Deus? Tudo que cabe a nós é nos deixar questionar por Ele. Tudo que cabe a nós é reconhecer que nós somos apenas barro, de que a nossa vida está nas mãos dEle, de que nós dependemos dEle, e o único sentido da nossa vida é viver em relação a Ele, em adoração a Ele, tendo a Ele como referência. Calvino falava isso, que o homem não conhece a si mesmo até conhecer a Deus. Para o homem conhecer a si próprio, ele precisa primeiro conhecer a Deus, e só conhecendo Deus ele consegue enxergar a si próprio. O homem sem Deus não consegue enxergar a si próprio, ele tem uma visão totalmente distorcida, romanceada. O homem sem Deus jamais reconhece que o coração dele é enganoso e desesperadamente corrupto, como o profeta Jeremias fala. Jeremias só falou isso porque ele se via pelas lentes de Deus. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Algumas aplicações aqui, precisamos confiar na providência soberana de Deus, mesmo quando tudo vai mal. Amém? Confiar na provisão soberana dele. Aplicações aqui para a gente caminhar para o fim. Um Deus soberano permite a aprovação dos seus. Um Deus soberano que manda e desmanda, que é o oleiro e nós o barro, Ele permite sim a provação e o sofrimento dos seus. Vejam que é interessante que Satanás pede autorização para agir na vida de Jó, e ele fez a mesma coisa com os discípulos. Olha o que o texto diz, não é? Ele pede para peneirar os discípulos. Jesus diz assim em Lucas 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, isso aqui já era no final da história, a gente está em Lucas 22, já estava acabando a história, e Deus fala assim para Pedro: Pedro, Satanás pediu a vida de vocês para peneirar, igual fez com Jó. Satanás está reivindicando que eu estou abençoando muito vocês. Mas eu orei por você, Pedro, sabe por quê? Logo em seguida Jesus vai falar: porque você vai me negar antes que o galo cante pela terceira vez. Porque você é infiel. E é interessante que já está no final da história, e Jesus diz assim para Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, você está andando comigo há mais de 3 anos, mas eu quero te dizer uma coisa, você nem se converteu ainda, você ainda vai se converter.
quando a ficha cair, e você me negar pela terceira vez, a ficha vai cair, quando cair, você vai se converter de verdade. E aí, eu já orei ao Pai, e já me posicionei diante de Satanás, para que você esteja preparado, não só para entender isso, ter uma conversão genuína, mas fortalecer os seus irmãos. E o que acontece na história, logo depois do Pentecostes, 2 meses depois, Pedro prega, 3.000 são batizados só numa noite, e Deus começa a agir de uma forma poderosa, tremenda, sobrenatural, através da vida de Pedro. E é isso que ele faz com a gente, Às vezes ele permite que Satanás penere a gente, às vezes ele não permite, mas põe a nossa fé à prova, para a gente resistir e superar. Tiago fala isso, que a nossa provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, para que a gente seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Tiago, então, dá um bom testemunho também a respeito da fé de Jó. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Usa o exemplo de Jó para encorajar a igreja ali nos seus primeiros dias. O autor de Hebreus usa o exemplo do próprio Jesus, aqui trazendo Jesus para comparar com Jó, o sofrimento de Jó como sendo um prenúncio do sofrimento de Jesus. Hebreus 11:17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac. Perdão, irmãos, estou confundindo os textos aqui. Esse aqui é um outro texto em que Abraão põe à prova, Deus põe à prova a fé de Abraão, mandando ele sacrificar o próprio filho da promessa, o filho prometido, o filho que ele tanto havia aguardado. Cuidado, o cristão não deve ser alguém que pensa fora da caixa das Escrituras, nem alguém que coloca as Escrituras em sua caixinha particular. Ou seja, o cristão não pode ser alguém que lida com o sofrimento de forma simplista. Segundo lugar, a segunda aplicação aqui, a fé verdadeira adora a Deus por quem Ele é. Recapitulando, aquilo que a gente já falou, fé verdadeira adora a Deus por quem Ele é. Nessa cultura extremamente hedonista, focada no seu próprio prazer, antropocêntrica, humanista, secular, racionalista, arrogante, prepotente, nessa cultura, irmãos, que desdenha de Deus, que diz que a fé morreu e ama Nietzsche, que ama os grandes ateus da história, os Richard Dawkins aí da história, a mensagem de Jó se faz extremamente necessária. Porque, na verdade, a história de Jó ela vai revelar para nós hoje quem são os verdadeiros salvos e quem não são os verdadeiros salvos. Aqueles que não têm uma experiência real com Deus vão acabar abandonando. Confrontos religiosos que lidam com Deus de forma utilitária. E está cheio deles hoje. Tem o risco de eu e você agirmos com Deus assim. Ah, Deus, quer saber? Eu estou muito chateado com você. Você não fez do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Também, que Deus é esse? Para que eu estou te servindo? A história de Jó acaba totalmente com esse discursinho bobinho, caprichoso e ridiculariza a nós mesmos, irmãos. Entende? A gente precisa se ver dessa forma ridicularizada, como a palavra de Deus expõe a gente. A gente é isso mesmo, a gente é esse tipo de pessoa que quer argumentar e não quer adorar a Deus por quem Ele é e quer ter uma relação de barganha com Deus. Se Jó não servisse a Deus com a motivação correta, todo relacionamento entre ele e Deus seria uma farsa. Se eu e você não agirmos com Deus, nos relacionarmos com Ele, com as motivações corretas, todo o nosso relacionamento com Deus é uma farsa. A gente vai se tornar gente caprichosa, mimada, hipersensível, que se melindra com qualquer coisa na igreja, que se melindra com qualquer coisa dentro de casa, que, enfim, pula a leitura de alguns textos na Bíblia, porque eu não gosto desse texto, porque eu não gosto desse pensamento de Deus, mas quando a conversão é verdadeira, a gente enfrenta todos eles. Então, estamos preparados para o dia mau? Será que a gente pode responder positivamente essa pergunta? O que Paulo fala lá em Efésios 6? Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau
e permanecerem inabaláveis. O dia mau vai chegar, gente. Ele não fala assim, gente, quem sabe um dia, para algumas pessoas, vai chegar o dia mau. Isso não existe. Para todo ser humano no mundo, hoje, o dia mau já chegou, vai chegar ainda. O dia mau é o tempo de aperto, de provação, de luta. E não tem ninguém aqui nessa sala que já não passou por certos gargalos, né, por certos apertos, que percebeu que a sua fé ali foi provada ao extremo. Eu, pelo menos, muitas vezes já passei pelo dia mau, né? Os antigos chamavam de a noite escura da alma, né? A alma passa por tempos tenebrosos. A gente está vivendo aí toda essa campanha em torno da questão da depressão e dos suicídios, que tem se tornado cada vez mais comuns. Gente, não tem como passar por certas experiências humanas sem Deus, é desesperador. A vida não tem sentido, se esvazia completamente, o sofrimento toma conta de uma forma que a pessoa enlouquece a ponto de tirar a própria vida. E a questão é, nós estamos preparados para isso? Para olhar para a nossa vida falida, como Jó, miserável, carcomida, talvez por bactérias, perdendo tudo o que dá sentido a quem não tem Deus nesse mundo, e falar, não, eu não tenho mais nada, nem saúde eu tenho, mas eu tenho Deus, amém? Será que a gente pode chegar a essa mesma conclusão, no dia mau, está preparado? Deus tem propósitos para o sofrimento do justo, essa é uma terceira aplicação. Há um propósito de Deus. Jó não estava servindo a Deus à toa. O sofrimento pode não estar na nossa agenda, mas ele pode sim estar na agenda de Deus para nós, por razões que a gente não conhece, só Ele conhece. Jó então se cala diante da resposta de Deus, como uma forma de dizer assim, olha, eu confio, Deus, no que o Senhor está falando, eu confio no que o Senhor está fazendo. Chega de ficar tentando explicar isso, chega de ficar tentando me justificar, chega de ficar tentando encontrar na minha vida razões para tudo isso. Eu não vejo mais razão nenhuma em nada. A minha única razão é você, Senhor. Amém? Essa é uma oração que a gente precisa aprender a fazer, né? Jó entendeu, então, que a sua prosperidade do início da história era tão atribuída a Deus quanto o seu sofrimento. Ou melhor, o seu sofrimento naquele momento era tanto fruto da ação soberana de Deus, quanto também era a sua prosperidade. Porque tem gente que é assim, não, a bênção e a prosperidade são fruto da ação soberana de Deus, mas o sofrimento não pode, de jeito nenhum, né? Quando a Bíblia não sustenta isso. Jó não servia a Deus à toa, o real benefício da sua e da nossa piedade é o próprio Deus. Ele é a nossa recompensa. E aí sim o texto de Hebreus que eu antecipei, em que o autor de Hebreus nos chama a olhar para a nossa vida a partir da referência de Jesus. A gente precisa suportar os sofrimentos, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus, do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você está achando que está pesado? Está difícil? O autor de Hebreus fala, olha para Jesus, pensem nele. A gente está falando de alguém que não teve pecado, alguém que foi justo, alguém que não merecia de forma alguma, nenhuma forma de sofrimento, e teve sobre os seus ombros todo o sofrimento do mundo. Sofrimento decorrente do pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros. E aí ele fala, olhe para Jesus, para você não ficar aí desmaiando na sua alma, não ficar aí se lamuriando, se lamentando, se sentindo vítima. Para de se sentir vítima, você não é vítima coisa nenhuma, Jesus é vítima, Ele foi a única vítima na história. Nós sofremos porque merecemos, mesmo que nosso sofrimento não seja resultado de um pecado direto, como era o caso de Jó, nós estamos sofrendo o resultado da queda e da rebeldia do ser humano, da humanidade, nossa própria contra Deus. Quarta aplicação, mesmo pessoas que amamos,
Última aplicação aqui. Podem ser usadas pelo inimigo. Mulher de Jó foi usada pelo inimigo, né? Emprestou a língua para o diabo. Abandona a sua integridade. Em momentos de luta, de dor, pode ter gente que você ama muito, que vai falar um monte de bobagem para você, que vai detonar a sua fé, que vai desprezar a Deus. Os amigos dele, que representam a humanidade ordinária. Deus pode permitir espinhos na carne, como permitiu para Paulo. Paulo fala assim, olha, para que eu não me ensoberbecesse com as revelações a mim confiadas de tão grandiosas, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Deus permitiu que eu sofresse de uma forma que ele não explica exatamente o que era isso, para que eu não me ensoberbecesse. Paulo via propósito no sofrimento dele, entendeu, gente? Um propósito que a gente talvez não visse. Cuidado, não seja simplista e reducionista com a dor alheia. Tem essa aí é um meme que circula aí no Facebook, alguns atribuem a um autor, outros a outro, então não coloquei autor nenhum, só citei. Todas as pessoas que você encontrar estão lutando uma guerra que você não sabe nada a respeito. Amém? Não seja simplista e reducionista, não diminua a dor das pessoas. Às vezes, gente, a pessoa que procurar você para desabafar, ela não quer que você responda a ela. Às vezes as pessoas procuram a gente no gabinete contando histórias, e a gente não tem nada para falar para ela, porque ela não quer ouvir nada, ela só quer falar, e ela fica uma hora falando sem parar, porque ela precisa de alguém para falar, para ouvir ela, e para compreender, e para abraçar, e para orar junto, e muitas vezes, Deus quer te usar só assim, que você seja ouvido. Fala, olha, eu não tenho resposta nenhuma para você. O silêncio de Jó diante de Deus. Senhor, chega de argumentar. Eu não quero simplificar nada. Vamos orar e pedir a Ele. Ele é o soberano. Ele sabe por que você está passando por isso. Para que Ele te mostre do modo como Ele quiser te mostrar. Seja gentil sempre. Você não sabe o que as pessoas estão enfrentando. Deus continua permitindo que o diabo trabalhe. Deus também permitiu que Satanás tentasse Jesus. Mas a palavra promete, Apocalipse 12, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida, portanto celebrem nos céus e os que nele habitam. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vida cristã é um chamado à perseverança, e só quem perseverar vai sair vitorioso no final. No final da história, olha que coisa linda que Jó fala, no meio lá dos discursos, ele encontra o Redentor dele, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Amém, irmãos? Sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. E eu sei que quando a minha carne for completamente destruída e comida, eu mesmo verei face a face. Essa é a nossa esperança. Amém? Finalizar com essa frase aí do Tim Keller. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, mas ele viu Deus e isso foi suficiente. Amém, irmãos? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos reorienta, que nos livra das armadilhas racionalistas, simplistas do nosso próprio coração. A gente quer aplicar o que a gente aprendeu aqui essa manhã, não só a nossa própria vida, mas especialmente a nossa vida em comunidade. Vem nos ensinar a ser uma rede de suporte mútuo, aquilo que a Tua igreja foi chamada a ser, viver em comunhão, viver de forma que o Seu amor seja o nosso grande distintivo em relação ao mundo que perece sem amor. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém.